Covid responde por menos de 1% às internações na rede pública do Rio. Obviamente, tudo isso é graças a você, que faz sua parte e tomou a primeira e segunda dose e vai tomar e já tomou a dose de reforço, publicou o secretário de Saúde no Twitter. Município do Rio de Janeiro tem hoje apenas 30 pessoas internadas com Covid-19 na rede pública municipal, estadual, federal e outros leitos do Sistema Único de Saúde. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o patamar é o mais baixo desde a quarta semana de março de 2020, ou seja, a segunda semana de medidas de isolamento adotadas em relação à pandemia na cidade. Além desses internados, outros 124 considerados pacientes pós-Covid continuam hospitalizados no auge da pandemia. Em abril deste ano, os pacientes com Covid-19 chegaram a ocupar mais de 1.500 leitos de enfermaria de UTI no município. Hoje, os pacientes com Covid-19 representam apenas 0,5% do total dos 6.600 leitos ocupados na cidade do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Saúde informou na manhã de hoje, 20, em seu perfil no Twitter, que não havia mais nenhum paciente internado com Covid na rede municipal. Obviamente, tudo isso graças a você que fez sua parte e tomou a primeira e segunda dose, vai tomar e já tomou a dose de reforço. Por isso, mais uma vez pedimos conhecer alguém que ainda não se vacinou. Avisa que hoje é o dia do nosso posto, publicou Secretaria de Saúde no Twitter. Campanha. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, participou hoje, 20, do lançamento da campanha de mega vacinação contra a Covid-19, que pretende reduzir o número de pessoas que ainda não se imunizou com a segunda dose. Falta quase 600 mil pessoas para tomar a segunda dose no Rio. 380 mil adolescentes já estão aptos a tomar a segunda dose. Muito importante completar a segunda dose, disse o secretário. Segundo ele, cerca de 1 milhão de pessoas já tomaram a dose de reforço. A meta é vacinar toda a população da cidade acima de 12 anos de idade com dose de reforço até maio de 2022. Longo caminho de luta e desafios, Dias da Consciência Negra no Brasil fez 50 anos. A luta de movimento negro no Brasil é emblemática, uma vez que 56% da população brasileira é de origem negra e parda. Em meio à represália e violência, o povo negro resiste e vem conquistando seu espaço. Completam-se 50 anos do Dia da Consciência Negra no Brasil, a data importante que marca a luta do povo que representa grande parte da população brasileira. A data foi instituída em 1970, quando os jovens universitários negros surgiram 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, para celebração a fim de descartar o protagonismo da luta dos ex-escravizados por liberdade e gerar reflexões para as questões raciais. Mas como se encontra hoje a luta da população negra por seus direitos no Brasil? Um dos destaques desse ano foi o fato de, em 26 edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, COP26, a presença significativa de organização do movimento negro. Além das liderações indígenas, a organização da luta antirracista levantaram o debate sobre o genocídio em curso como efeito direto da crise climática. Os grupos ainda lançaram um manifesto em defesa da titulação do território quilombolas. Foi a primeira vez na história do movimento que lideranças saíram em tour pelos parlamentos de Paris, Madrid, Berlim, Munique,
para denunciar o racismo ambiental e a violência contra a população negra no Brasil. Doria diz que não terá posto Ipiranga caso seja candidato do PSDB a presidente. A fala de Doria vem após o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos, anunciar a economista Afonso Celso Pastore como seu conselheiro na área econômica. O governo de São Paulo, João Doria, afirmou neste sábado 20 que não terá um posto Ipiranga caso seja escolhido amanhã nas prévias do PSDB como candidato do partido à presidência da República. A fala de Doria vem após o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos, anunciar a economista Afonso Celso Pastore como seu conselheiro na área econômica. Foi o presidente Jair Bolsonaro quem cunhou a expressão posto Ipiranga para se referir ao ministro da Economia Paulo Guedes. Não teremos um posto Ipiranga. Caso vençamos as prévias, teremos uma equipe, afirmou Doria em entrevista coletiva de imprensa em Brasília. Nada diferente do que fez Fernando Henrique Cardoso. Quem produziu o plano real foi uma equipe. Tivemos um líder, mas como um grupo de economistas, ele sempre ressaltou isso, acrescentou. Questionando sobre a decisão do Senado, José Aníbal, PSDB, São Paulo, de apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido, Doria lembrou que o parlamento não é o titular do cargo. São Paulo tem como titulares os senadores José Serra, Mara Gabrilli, pelo PSDB, que expressaram voto em nós, alfinetou o governador. Talvez ele, Aníbal, recebe a sua terceira derrota em menos de 6 anos em prévias, seguiu Doria. Aníbal concorreu com Doria à indicação do PSDB para disputar a prefeitura de São Paulo em 2016 e o governo do estado em 2018, mas foi derrotado nas duas oportunidades. Hoje o senador é aliado de Doria. Trocariam críticas públicas. Júri dos Estados Unidos inocenta adolescente que matou a tiros 2 pessoas da população protesta nas ruas. Rich Rose atirou e matou Joseph Rezambal, de 36 anos, e Anthony Uber, de 26 anos. Disparou outra bala que arrancou um pedaço do braço de Geige Groskerutis, de 28 anos. Um júri dos Estados Unidos absolveu o adolescente norte-americano Killen Rich Rose nesta sexta-feira 19, na acusação de homicídio pela morte a tiros de 2 homens, em um julgamento que destacou a divisão sobre direitos de armas e provocou um debate feroz sobre os limites da autodefesa no país. O júri considerou Rich Rose, de 18 anos, inocente de todas as acusações. As 2 acusações de homicídio, uma de tentativa de homicídio de um terceiro homem e 2 de colocar em risco a segurança durante o protesto por justiça racial, que foram marcados por atos de vandalismo em 25 de agosto de 2020 em Kenosha, no Wisconsin. Rich Rose chorou após o verdadeiro e desabou no chão antes de ser ajudado a voltar para sua cadeira. Em meio a uma pesada presença de força da segurança, várias dezenas de manifestantes ocuparam as escadas do lado de fora do tribunal após a leitura de veredicto, alguns carregando cartazes em apoio ao Rich Rose,
e outros expressando desapontamento. Estavam todos tão felizes que Killy pode viver sua vida como um homem livre e inocente. Mas em toda essa situação, não há vencedores, as duas pessoas que perderam suas vidas, e isso não será esquecido, disse David Hancock, porta-voz da família Hint-Rose, a Reuters. Hint-Rose atirou e matou Joseph Rosenbaum, de 36 anos, e Anthony Huber, de 26 anos, e disparou outra bala que arrancou um pedaço do braço de Geiser Grosskreutz, de 28 anos. Hint-Rose alegou autodefesa. O veredicto foi celebrado pelos defensores dos direitos a armas, mas criticado por muitos do campo político de esquerda. Se sentido, o nosso sistema de justiça permite que um vigilante armado saia livre, disse a bancada negra do Congresso em um comunicado. Para chegar aos veredicto, após mais de 3 dias de liberação, o júri ouviu a narrativa conflitante da defesa e da acusação, que ofereceram retratos muito diferentes da ação do adolescente na noite das mortes. A defesa argumentou que Hint-Rose tinha sido repetidamente atacado e atirou com medo de perder sua própria vida. Advogados disseram que ele é um adolescente de espírito cívico que estava em Kenosha para proteger a propriedade privada. Após várias noites de agitação na cidade, depois que a polícia tirou um homem negro chamado Jacob Blake, que ficou paralisado da cintura para baixo. A acusação retratou Hint-Rose como um jovem prudente que provocou os encontros violentos e não mostrou remorso pelos homens que ele matou com seu fuzil estilo AR-15. Transmitido ao vivo pela TV a cabo diretamente, julgamento se desenrolou durante um período de polarização social política nos Estados Unidos. Os direitos sobre as armas são valorizados por muitos norte-americanos. Estão consagrados na Constituição, apesar de o país enfrentar um alto índice de violência armada. Hint-Rose disse em depoimento que não tinha escolha a não ser abrir fogo para se proteger. É visto como herói por alguns conservadores que defendem amplos direitos sobre armas, consideram os disparos dele justificados muito. Na esquerda, vem Hint-Rose como a personificação de uma cultura de armas fora de controle no país. Pandemia. Estudo relaciona a falta de sono e alta de obesidade infantil. Estudo revelou obesidade em 15,4% das crianças atendidas em 29 clínicas da Filadélfia, Estados Unidos. Na pandemia de Covid-19, privação de sono pode ter contribuído para o resultado. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra que 15,4% das crianças atendidas em 29 clínicas ligadas ao Hospital Infantil da Filadélfia, no período da pandemia de Covid-19, estavam obesos em 2019. O percentual era de 3,7%. O aumento ocorreu em todas as faixas etárias, variando de 1% nos adolescentes de 3 a 17 anos, a 2,6% nas crianças de 5 a 9 anos. Foi medido o índice de massa corporal IMC de 169.179 crianças e adolescentes atendidos em junho a dezembro de 2019, comparado ao dos 145.081 pacientes resultantes
nos meses período de 2000. Outro estudo, coordenado pelo Pennington Biomedical Reserve Center, também dos Estados Unidos, mostrou que cada hora adicional do sono em crianças de 3 a 5 anos houve a redução de 0,48 do IMC, além do consumo excessivo de alimentos calóricos e do sedentarismo. A duração do sono é um fator de risco para a obesidade infantil. Com base nesses dados, o Instituto do Sono faz um alerta aos brasileiros que já também no país há confinamento e a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia agravaram a obesidade infantil. Segundo o médico Gustavo Moreira, pesquisador do Instituto do Sono, o aumento da obesidade entre crianças que dormem menos e o resultado de uma combinação de fatores. Teoricamente, se você está acordado, está gastando mais energia, mas na realidade o tempo mais que as pessoas possam acordadas, elas estão em frente a uma tela grande ou pequena, em atividades de pouco gasto energético, em mídia social, videogame. Estudante, as pessoas estão fazendo menos exercício, tem uma oferta calórica maior entre alimentos, disse Moreira. Outro fator que, se o indivíduo está dormindo menos, no caso das crianças e adolescentes, o organismo entende que pouco que a pessoa está em uma situação de estresse. Temos 2 hormônios que controlam o nosso apetite: leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é da fome. Quando durmo menos, produzo mais leptina e mais grelina, ou seja, aumento o meu apetite e a tendência é de comer mais sem oportunidade de gasto, explicou o médico. Moreira lembrou que a pandemia contribuiu para o acréscimo da obesidade porque alertou a rotina das crianças que, para ter uma vida saudável, precisa de uma alimentação balanceada, exercícios e gasto de energia. Porém, para evitar a contaminação pelo coronavírus, as crianças foram obrigadas a trocar as atividades ao ar livre por jogo no celular e as aulas no colégio pelo ensino remoto. Quando ficam muito tempo na frente das telas, as crianças comem várias vezes ao dia, principalmente bolachas, salgadinhos e doces, e a grande exposição às telas leva os pequenos a dormir mais tarde e acordar cedo, afirmou o médico. As recomendações especialistas para evitar a obesidade infantil incluem a manutenção de uma alimentação regular com horários para todas as refeições da família, a preferência por alimentos naturais à frente aos industrializados, como os enlatados, empacotados, e a observação da pirâmide alimentar, composta por 8 grupos de alimentos essenciais para a saúde: carboidratos, verduras, legumes, frutas, leites e derivados, carne, ovos, leguminosas e leguminosas, óleo, gordura e açúcares e doce. É preciso ainda que o país dê o exemplo, já que o adulto que segue uma dieta balanceada influenciam os filhos se alimentar de forma saudável, estabelecendo uma rotina para as crianças com horários bem definidos para dormir e acordar, brincar, estudar, reduzir tempo de tela, aumentar as atividades de ar livre, levando os filhos para brincar em locais abertos. Sonos dos adultos. A crise sanitária também afetou a qualidade do sono dos adultos. Segundo uma pesquisa no Instituto do Sono, entre os 1.600 participantes do levantamento, 75% atribuíram a piora do sono e o aumento das preocupações, 64%, a permanência dos mais tempos à frente de telas de computador, televisor, celular, e 54% ao fato de ficar em casa de forma mais prolongada. Ao abordar a qualidade de sono, o estudo revela que 67% dos participantes tiveram mais dificuldades para dormir
61,6% passaram a dormir mais tarde, 59% acordam mais vezes durante a noite. Exploração espacial pode levar à invasão da Terra por vírus e micro-organismos, alerta um cientista. A ideia de contaminação alienígena não é nova, porque os cientistas sabem há muito que os polivírus e bacteriófagos são capazes de sobreviver em ambientes com radiação ionizantes, cósmica e vácuo. A exploração espacial pode representar um risco de invasão não por alienígenas, mas por bactérias e vírus e outros corpos celestes, de acordo com um estudo publicado na revista científica Bioscience. Devido aos enormes custos para setores de recurso à saúde humana, as invasões biológicas são uma questão de biossegurança que exige soluções transfronteiriças rigorosas, disse Anthony Ricciardi, da Universidade McGill, Canadá. A ameaça não é tão distante como parece, porque apesar das medidas de precaução tomadas pelas agências espaciais, estirpes bacterianas com extrema resistência e radiação ionizantes, dessecação e desinfetantes foram detectadas em salas limpas na NASA utilizadas para a montagem de naves espaciais. A comunidade internacional deve desenvolver uma área científica para estudar essas ameaças e avaliar suas consequências. A chamada ciência da invasão, olhada dentro da sala limpar de Rover Maris 2020 da NASA. Os cientistas sublinharam que os protocolos de detecção precoce, avaliação de perigo, resposta rápida e procedimento de contenção atualmente empregos para espécies invasoras na Terra podem ser adaptados para lidar com potenciais contaminantes extraterrestres. A ciência da invasão já adotou uma série de ideias que funcionavam em nosso planeta. Em particular, o fato de as áreas remotas, isoladas, tais como ilhas e lagos, estarem mais expostas a ameaças de contaminação. Além disso, os pesquisadores destacaram a dificuldade de prognóstico neste campo, a importância crítica de detecção precoce na gestão das ameaças microbianas. As tecnologias portáteis de sequenciamento de DNA em tempo real, em conjunto com as bases de dados de contaminantes orgânicos conhecidos, poderiam facilitar a resposta rápida. De acordo com os pesquisadores, os cientistas afirmam que uma maior colaboração entre os biólogos especializados em invasão e astrobiólogos reforçaria os protocolos internacionais existentes de biossegurança planetária, tanto para a Terra como para os corpos extraterrestres que possam conter vida. Anteriormente, uma pesquisa publicada na revista Astrobiologia sugeriu que poderia existir vírus em exoplanetas, bem como outro planeta do sistema solar. Os astrobiólogos teorizaram que os chamados virions, partículas virais compostas de ácido nucleico e proteínas, poderiam facilmente ser expulsos de sua atmosfera de origem a se ligar a outros corpos cósmicos. Jovens pretos têm 45% mais risco de desenvolver depressão em meio corporativo. Precisa estar atento para a consultoria NEVA. Saúde mental da população negra precisa ser discutida dentro das organizações. Jovem negro com idade de até 29 anos é o perfil das pessoas que mais comete suicídio no Brasil nos últimos anos.
Os dados são da pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2019 e alerta que para os fatores que contribuem para esse triste cenário atualmente, jovens pretos têm 45% mais risco de desenvolver depressão do que brancos, sendo que a probabilidade de suicídio neste grupo também é maior se comparada aos outros. Essa probabilidade de risco maior está relacionada muitas vezes ao sofrimento psíquico oriundo do racismo estrutural. Por isso, mais do que nunca, torna-se essencial trazer a saúde mental na população negra para centro dos debates, seja no meio acadêmico ou empresarial, aponta Karine Rose, CEO, fundadora da Neva. Para especialista em diversidade, equidade e inclusão no meio empresarial, é fundamental que as lideranças estejam abertas a esse debate, além de dispostos a promoverem uma cultura antirracista entre os colaboradores e preocupados de fato com a saúde mental de seu time. Segundo Karine, a empatia é um ponto-chave para isso. Para ela, compreender o contexto de fatores vivencia que vão além do ambiente corporativo que afetaram diretamente psicólogos de um colaborador e de extrema importância. Precisamos de lideranças compassivas que sejam sensíveis às questões de seus colaboradores, que sejam genuinamente preocupadas com seu bem-estar e que busque de alguma forma apoiar e agir para reduzir o sofrimento de colaboradores, explica a CEO. Para a CEO, as lideranças precisam estabelecer ações de fortalecimento da identidade étnico-racial dentro das organizações. As políticas de promoção da igualdade racial também são formas de produzir saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população negra dentro das empresas. O tema de políticas públicas de saúde mental, sobretudo para a população negra, é urgente, aponta a especialista, como objetivo de disseminar práticas antirracistas em parceria com o Zoma Consultoria e o Instituto Thank You Brasil. Neva lançou em maio deste ano uma ação intitulada 21 Desafio para tornar o antirracismo a prática, e campanha surgiu com o objetivo de incentivar as pessoas brancas, as organizações e saírem de uma postura de inércia, silêncio, omissão ou culpa para uma postura de ação. Ao longo deste 21 desafio, buscamos provocar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, mostrando que elas podem fazer muito mais que imaginam para contribuir para uma sociedade com mais justiça social. Neste mês de novembro, em que os olhares se voltam ao debate sobre a consciência negra, o material reacende a sua importância para aqueles que desejam de maneira educativa e reflexiva aprender a disseminar esse conhecimento em empresas, grupos de amigos ou até mesmo familiares. Finalizar Karine sobre a Neva. Neva é uma empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transformam organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação. Karine Rose, profissional referência no assunto e fundadora da empresa, pretende apoiar outras instituições no desenvolvimento de liderança, de valorizarem a respeito à diversidade e promovam maior escuta ativa e sejam verdadeiros aliados para impulsionar a diversidade e a inclusão nas organizações, ao aprofundar a mentalidade de diversidade dos líderes da empresa, engajar a liderança no tema para que a mudança e a transformação seja afetiva e tragam valor à sociedade como um todo.
Ato celebra Dia de Consciência Negra no Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro preparou este ano uma série de eventos para celebrar a consciência negra ao longo de todo o mês em um calendário de ações chamado Novembro Negro. Tradicional no ato de comemoração no Dia da Consciência Negra em frente ao Monumento de Zumbi dos Palmares foi celebrado na manhã deste sábado 20, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A manifestação começou logo cedo com uma roda de capoeira. O presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro, Cardine Luiz Eduardo de Oliveira, conhecido como Negrogum, lembra que em 2021 completam-se 50 anos desde a primeira comemoração da consciência negra no país. Estamos celebrando a vida e a liberdade e a vida porque essa pandemia ceifou tantas vidas nossas que nós que ainda estamos vivos temos que celebrar a memória deles que já foram. A liberdade temos que celebrar sempre, ainda mais no momento em que vemos tantas injustiças, tantos jovens sendo presos por reconhecimento absurdos por fotos, disse Negrogum. O racismo não é uma questão individual personalista. O racismo não é um traço do indivíduo. Ele é uma condicionante que forma a estrutura de nossa nação. Nossa nação foi forjada a partir de princípios que são completamente racistas. A própria ideia de escravidão, como ele se deu, já é maior sinal disso, explica o coordenador de promoção da igualdade racial do município do Rio de Janeiro, Jorge Freire. Negrogum acredita que ser difícil acabar com o racismo justamente porque ele é estrutural, ou seja, está entranhando na cultura da sociedade. A única forma de você conseguir subjugá-lo é com a educação. Se você não trabalhar a educação, a equidade de direitos, acesso à informação, o racismo vai continuar perdurando. A gente sabe que não vai extinguir o racismo nunca mais. A ideia é avançarmos cada vez destruturando a ele. O município do Rio de Janeiro preparou este ano uma série de eventos para celebrar a consciência negra ao longo de todo o mês em um calendário de ações chamado Novembro Negro. Hoje, por exemplo, estão previstos um espetáculo sobre a data na Lapa, às 16 no Baile Charme, no Planetário, no Rio, às 19, dos shows na Cidade das Artes Nilce Carvalho, às 18, e Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro com solista negro, às 19. O Cristo Redentor também vai receber uma iluminação especial. Amanhã às 9 está previsto uma feira no Parque Madureiro com uma competição de barbeiros e uma roda de samba e um grupo farerê na Praia dos Amores, na Barra da Tijuca, também às 9. Lula defende a regulação de redes sociais, visto que Brasil tem o presidente que diz 5 mentiras ao dia, no intuito de parar o fluxo das fake news que causam mal à sociedade. O ex-presidente defende regulamentação da mídia, ao mesmo tempo que acredita que maiores impostos devem recair sobre donos de aplicativos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar sobre regulação das redes sociais durante a sua viagem pela Europa. Lula, que já havia recebido o conselho de seus aliados para não tocar no assunto, diz que é necessário colocar um parâmetro nas redes para interromper intenso fluxo da fake news. Citando que o país tem um presidente que conta 5 mentiras por dia nas redes sociais, Lula defende que o país tem necessidade de viver mais democraticamente. O ex-presidente também declarou que pretende cobrar a responsabilidade fiscal das plataformas digitais, as quais, segundo ele, não
pagam imposto. Em agosto deste ano, o ex-presidente já havia defendido a criação de uma nova regulamentação para a mídia, conforme noticiado. 3.235 km² de vegetação na Amazônia foram desmatados entre agosto de 2020 e junho de 2021. Os números chegam menos de uma semana depois do encerramento da COP26, quando o Brasil prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% até 2030. O desmatamento na Amazônia cresceu 22% e atingiu o maior valor desde 2006. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira 18 pelo Instituto Nacional de Pesquisa Especiais do INEP, os números chegaram menos de uma semana depois do encerramento da COP26, quando o Brasil prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% e até 2030, zerar o desmatamento ilegal até 2028. Segundo o INEP, foram desmatados 3.235 km² de vegetação na Amazônia. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, maior cifra anual desde o mesmo período entre 2005 e 2006, com 14.286 km². A recorde da série histórica foi registrada em 2004, com 27.772 km². A partir daí, o índice apresentou queda quase ininterrupta até 2012, quando atingiu o piso de 4.571 km². Desde 2018, no entanto, são 4 anos seguidos de expansão. Os dados são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, PRODES. O relatório ficou pronto em 27 de outubro, 4 dias antes do início da COP26, mas foi divulgado apenas depois da conclusão da cúpula climática, onde o Brasil foi cobrado a reduzir o desmatamento na Amazônia. Por meio de nota, o Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais na área da ciência e tecnologia do setor aeroespacial, SINDICT, disse que este número eram muito aguardados e que o governo mentiu sobre sua divulgação. Jornalistas especialistas buscaram informações com membro do governo brasileiro e foram informados que o PRODES ainda não tinha concluído seu relatório anual. Pura mentira, afirmou a entidade sindical. A notícia do aumento do desmatamento também chega 2 dias depois de Poder Executivo da União Europeia ter apresentado uma proposta para proibir a importação de produtos provenientes da áreas de desmate com carne bovina, seja cacau e madeira. Primeiro Expo Internacional Dia da Consciência Negra em São Paulo terá o quilombo para educar crianças. Debate sobre a cultura histórica e tecnologia, apresentação musicais estão entre os destaques da programação. A cidade de São Paulo cedia, a partir deste sábado 20, o primeiro Expo Internacional Dia da Consciência Negra e eventos de promoção da Prefeitura será realizada de 20 a 22 de novembro no pavilhão oeste do AMB, na Zona Norte. Debates sobre cultura, história e tecnologia, apresentação musical estão entre os destaques da programação. Neste sábado 20, as discussões começam das 10 horas com o combate ao racismo entre presentes, passados e futuros, temas debatidos por Irene Vida Gala, Elisa Lucas Kênia, Maria, Judite Morrison, Edna Rolando, Adriano Vasconcelos e Marta Suplicy. Na área musical, o palco principal abre às 18 com um show de Xande de Pilares, que recebeu Laci Brandão na sequência do Rap Real, convida Rashid Drick Barbosa e Bichart para uma performance. De acordo com a Prefeitura
devido à pandemia de Covid-19, será obrigatório o uso de máscara durante a permanência no pavilhão. Os presentes deverão apresentar o passaporte da vacina, a carteira de vacinação e os comprovantes dos aplicativos Coneste SUS, Poupa Tempo Digital ou Saúde SP. Será necessário para quem ainda não tomou a segunda dose. A apresentação do teste RT-PCR realiza até as 48 horas antes do evento ou do antígeno feito com até 2 horas de antecedência da entrada. Iniciativa do Projeto Farol Antirracista. Exposição tem como objetivo engajar a população no combate ao racismo estrutural. O evento contará com debates, apresentação artística e receber especialistas, autoridades de todo o mundo. O quilombo é a parte essencial de um Expo Internacional da Consciência Negra, por isso foi pensado com imenso carinho para que nosso pequeno se reconheçam na história do povo negro, por acreditarmos que a educação é a base que solidificará as mudanças estruturais da sociedade em que vivemos. Esse espaço levará de forma lúdica conhecimento, experiência que coloquem a criança no centro da construção de uma nova história. Para essa cidade, dentre as atividades públicas, infantil encontrará jogos, brincadeiras de raízes africanas, uma experiência de empoderamento da identidade negra, educar as crianças de maneira antirracista e garantir uma sociedade mais igualitária. Que o mundo você quer para os seus filhos, diz texto. Jovens pretos têm 45% mais risco de desenvolver depressão em meio corporativo. Precisa estar atento. Para a consultoria NEVA, saúde mental da população negra precisa ser discutida dentro das organizações. Jovem negro com idade de até 29 anos é o perfil das pessoas que mais cometem suicídio no Brasil nos últimos anos. Os dados são da pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2019 e alerta que para os fatores que contribuem para esse triste cenário atualmente, jovens pretos têm 45% mais risco de desenvolver depressão do que brancos, sendo que a probabilidade de suicídio neste grupo também é maior se comparada aos outros. Essa probabilidade de risco maior está relacionada muitas vezes ao sofrimento psíquico oriundo do racismo estrutural. Por isso, mais do que nunca, torna-se essencial trazer a saúde mental na população negra para centro dos debates, seja no meio acadêmico ou empresarial, aponta Karine Rousseau, fundadora da NEVA. Para especialista em diversidade, equidade e inclusão no meio empresarial, é fundamental que as lideranças estejam abertas a esse debate, além de dispostos a promoverem uma cultura antirracista entre os colaboradores e preocupados de fato com a saúde mental de seu time. Segundo Carinho, a empatia é um ponto-chave para isso. Para ela, compreender o contexto de fatores vivencia que vão além do ambiente corporativo que afetaram diretamente psicólogos de um colaborador e de extrema importância. Precisamos de liderança compassivas que sejam sensíveis às questões de seus colaboradores, que sejam genuinamente preocupadas com seu bem-estar e que busque de alguma forma apoiar e agir para reduzir o sofrimento de colaboradores, explica a CEO. Para a CEO, as lideranças precisam estabelecer ações de fortalecimento da identidade étnico-racial dentro das organizações. As políticas de promoção
de igualdade racial também são formas de produzir saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população negra dentro das empresas. O tema de políticas públicas de saúde mental, sobretudo para a população negra, é urgente, aponta a especialista, como objetivo de disseminar práticas antirracistas em parceria com o Zoma Consultoria e o Instituto Thank Brasil. Neva lançou em maio deste ano uma ação intitulada 21 Desafio para tornar o antirracismo a prática, e campanha surgiu com o objetivo de incentivar as pessoas brancas, as organizações, e saírem de uma postura de inércia, silêncio, omissão ou culpa para uma postura de ação. Ao longo deste 21 Desafio, buscamos provocar as pessoas a saírem de suas zonas de conforto, mostrando que elas podem fazer muito mais que imaginam para contribuir para uma sociedade com mais justiça social. Neste mês de novembro, em que os olhares se voltam ao debate sobre a consciência negra, o material reacende a sua importância para aqueles que desejam, de maneira educativa e reflexiva, aprender a disseminar esse conhecimento em empresas, grupos de amigos ou até mesmo familiares. Finalizar, Karine, sobre a Neva. Neva é uma empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transformam organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação. Karine Rose, profissional referência no assunto e fundadora da empresa, pretende apoiar outras instituições no desenvolvimento de liderança, de valorizarem a respeito à diversidade e promovam maior escuta ativa e sejam verdadeiros aliados para impulsionar a diversidade e a inclusão nas organizações, ao aprofundar a mentalidade de diversidade dos líderes da empresa, engajar a liderança no tema para que a mudança e a transformação seja efetiva e tragam valor à sociedade como um todo. Nem STJ derruba a decisão que suspendia a prova de redação. De acordo com o ministro Humberto Martins, a liminar colocou em risco a realização de todo o Enem e o desenvolvimento de políticas públicas de acesso à educação superior. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu neste sábado 20 a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que impedia a aplicação da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para candidatos com deficiência que conseguem se expressar por escrito, entre eles os estudantes com paralisia cerebral. A prova de redação será aplicada neste domingo 21, primeiro dia do Enem 2021. A decisão do TRF4 determinava ainda que, se a etapa do exame não fosse considerada no resultado final do Enem de 2020, para os candidatos cujos impedimentos exigirem outro modelo de avaliação. Entre outros argumentos para Martins, a liminar colocou em risco a realização de todo o Enem e o desenvolvimento de política pública de acesso à educação superior, com prejuízos aos estudantes inscritos em todo o país. A suspensão determina pela STJ a válida e até o trânsito em julgado decisão final da ação que discute as regras de realização da prova de redação para os candidatos com impedimento físico. Nas instâncias originárias, o debate jurídico pode continuar, mas se as subsistências de
liminar que obstes realização do Enem sobre o pena de se tornar irreversível o prejuízo de ser concretizado caso não seja efetivado em razão do já falado efeito cascata em outros certames públicos, prejudicando milhares de estudantes que poderão ter classificação prejudicadas, causando insegurança jurídica na condução dos trabalhos e nos resultados finais obtidos de diversos certames públicos educacionais, que prejudica, afinal, a eficiência na condução de política pública, não é tão estrutural para o desenvolvimento próspero do país, diz na decisão. As notas do Enem são usadas por diversas instituições para o acesso de estudantes do ensino superior, por programas de Ministério da Educação, com sistema de seleção unificada, SISU, utilizada por universidades públicas. O programa Universidade para Todos, ProUni, que ofereceu bolsa de estudo em instituição privada e fundo de financiamento estudantil FIES, que facilita o acesso ao crédito para financiamento de curso. Modelo de avaliação. A decisão do STJ acontece no âmbito da ação civil pública em tramite na 4ª Vara Federal de Florianópolis, Santa Catarina, ajuizada pelo Ministério Público Federal MPF, contra a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a União e o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Ensino Teixeira do INEP, responsável pelo Enem e a ação, discute os processos seletivos de ingresso na UFSC e pede que o INEP implemente outros modelos de avaliação para a expressão do pensamento escrito adequado para os candidatos com deficiência. De acordo com o STJ, a ação surgiu após o MPF receber reclamações de famílias de candidatos que não conseguem realizar a redação devido às suas limitações físicas. Apesar das opções de acessibilidade oferecidas pelo INEP, o MPF pediu então que fosse desconsiderada a nota 0 dos candidatos que não conseguiram fazer a redação do Enem de 2020 e que o INEP fosse obrigado a instituir um sistema de avaliação alternativo para 2021. Ao suspender e eliminar, o presidente do STJ considerou que existem dezenas de recursos oferecidos aos candidatos com deficiência para a realização da prova. De todos os seus aspectos, não se mostra apropriado a retirada abrupta da prova de redação ou desconsideração da nota 0 sobre a falsa sensação que irá solucionar os problemas de acessibilidade. Não pode deixar de se considerar que nos exames de anos anteriores, pessoas com PC, paralisia cerebral e PCD, pessoas com deficiências, foram aprovadas anteriormente pelo rito que prevê a realização das provas de redação, disse a decisão. O ministro argumentou ainda que a paralisia cerebral não é o menos que a deficiência intelectual, uma vez que pessoas com paralisia cerebral não apresentam necessariamente deficiência intelectual, que leva à conclusão de que é necessário avaliação específica e a busca do recurso mais apropriado, que no caso é ajuda técnica, não devendo ser retirada a oportunidade do candidato de realizar a prova. Destaca: na edição de 2021, o INEP oferece atendimento especializado para participação da baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual mental, surdez, cegueira,
dislexia, déficit de atenção, transtorno de aspecto autista, discalculia, gestante, lactante, idoso ou pessoas com outra condição específica. Neste ano, a versão digital do exame também terá atendimento especializado e recursos de acessibilidade. Polícia Federal diz que vai investigar Bolsolão. Mais Celso Bastore. Eliana Cantanhede, OAB. Niterói Globo News. Sérgio Moro. Pedro Bial. Dilma. Pandemia no Rio. O Globo. Zé Lia. Ducan. Copacabana. Palácio. João Gilberto. Tônica. Antártida. Carro do Ovo. Companhia das Letras. Nessa sexta 19 ocorreu como rastilho de pólvora a notícia de que a Polícia Federal entrou com pedido no STF para investigar os nobres deputados beneficiados pelo chamado orçamento secreto, o Bolsolão, ou emendas do relator como queira. Foi bastante uma chuva de menos que surgiu na internet, mas resta saber se trata da Polícia Federal do Bolsonaro ou da Polícia Federal na nação. Jogatina. Na falta de uma legislação específica que garanta atividade no país, ainda que a Caixa fature rios de dinheiro com jogatina oficial, as empresas internacionais de posto de jogo online mais famoso do mundo têm dominado o mercado brasileiro. Estão até nas camisetas dos times de futebol da Série A. O Botafogo, por exemplo, acabou de fechar o contrato com uma delas, a Estrela Bet, para patrocínio Master. A propósito, apostar esportiva e jogos online estão entre as expressões mais buscadas no Google. Pasto. Um pasto das hotes bolsonarista, que pelo nome não se perca anda, amolhando fiéis que queriam excursionar como ele pelos lugares onde Jesus passou. Dubai íntegra o roteiro. Alguém imagina Jesus Cristo andando em Dubai? Ou será Jesus da Goiabeira, da Dona Damares, filhas do Aécio, Eliana Cantanhede, nem enrubesceu ao dizer ao vivo na Globo News outro dia que Lula, réu da Lava Jato, é condenado? Cara, nem tremeu, uns e outros. Enquanto aqui Bolsonaro anda meio mundo sem dar posse e Hamilton Mourão governa por WhatsApp nos Estados Unidos, Joe Biden foi fazer uma colonoscopia e entregou a presidência a Kamala Harris, oficialmente com cerimônia de passagem, só porque o exame requer uma dessa ínfima de anestesia. Que cenário! Magnífico sala de São Paulo, mais impactante palco de concertos do país, sediará um jantar de gala dia 24 para festejar os super patrocinadores da OPESP, a Orquestra do Estado de São Paulo. O pianista italiano Francesco Pimentese vai se apresentar. Há tempos, desde o começo da pandemia, que São Paulo nem tem uma regra bofe desse naipe. O chefe Pedro Alex, chefe executivo do Palácio Jaburu, está concorrendo ao título do melhor chefe de cozinha do Brasil pelo prêmio Douman. Alex é morador da Ilha do Governador e está em Brasília a serviço daqueles cariocas que fazem questão de levar a bandeira onde quer que esteja, e fez questão de falar do Colisão Rio Gurpo,
de empresários que lutam por melhorias da cidade maravilhosa em Brasília. Alcunha. O economista Afonso Celso Pastore já foi devidamente alcunhado na internet, post Ipiranga do Moro. Pandemia, havia 32 pacientes com Covid em toda a rede SUS do Rio de Janeiro nesta sexta-feira 19. Maria não se vacinou 32. Golpismo. A Globo noticiou nesta sexta 19 que Bolsonaro interferiu na prova do Enem e teria pedido para trocar expressões golpe militar por revolução. No que a cantora Zélia Ducan logo gritou na internet: chama o golpe militar da revolução é golpe. Informe VTV. O roteiro da nova novela das 21 da Globo seria ótimo se não fosse tão gordofóbico. Aliás, chama ordem natural das coisas, música que a poeta Emicida emplacou da referida trama Um Lugar ao Sol, um sucesso nos aplicativos do ramo, quase 1.700 visualizações no YouTube. A letra inusitada começa assim: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois que o sol nasce de madrugada que as aranha desce no breu. E amantes afegantes vão pro mundo de Morfeu. Libre o Twitter. Na Copa, Copacabana Palace fez festa para reabrir no pós-pandemia. Reuniu alguns chique e outros de panelinha, de sempre muito desvisados. 2 palhaços vestidos de pijama vieram de São Paulo para divertir os comensais. Jingle. O PT lançou música da campanha de Lula presidência, letra de Estou com saudade do governo PT. Volta PT, volta PT. Tempo de Lula não consigo esquecer. Melodia modesta, nada empolgante, com Lula lá, velho de guerra. Aliás, Sérgio Moro lançou um novo vídeo de campanha, está na internet, onde o ex-juiz diz que só entrou no governo Bolsonaro depois das eleições, que não interferiu naquele processo eleitoral. A oposição logo apressou e colou as imagens outras com o Carlos Alberto de Nobrega da Praça é Nossa, dando uma sonora gargalhada. Aliás, de novo, faz perceber que a Globo está, digamos, entusiasmada com a candidatura de Sérgio Moro à presidência. Só isso explica as chamadas cada 10 minutos de uma entrevista com um ex-juiz feita pelo Pedro Bial, que a Globo News vai reprisar neste fim de semana. Chamadas bem parecia como aquelas que guisa de mostrar como andavam os protestos de rua e convidavam a população a sair de casa pelo impeachment da Dilma, caso de polícia. A Polícia Militar da Bahia foi uma escola estadual inquirir uma professora de filosofia por supostamente ela ensinar conteúdo esquerdista. Não se sabe que a previdência do governo Rui Costa tomou ou vai tomar conta este abuso de autoridade. Carro do ovo. Consumo de ovos no Brasil atingiu níveis recordes nos últimos anos, superando a média global. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, projeta para 2021 consumo de 255 unidades per capita, com a produção anual superior de 54,5 milhões, o equivalente a 1.728 ovos por segundo. A questão de onde vem esse produto, de forma realizada, em quais condições são tratadas as galinhas poedeiras. O advogado Yuri Fernandes Limas, que é mestre em Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia
iniciou em 2016 uma pesquisa minuciosa sobre o assunto que resultou na publicação do livro Direito Animal. É a indústria dos ovos de galinhas, crueldade, crime de maus tratos e a necessidade de uma solução aplicada pela Jura Editora, lançamento no dia 4 e 12. João Itaú Cultura, realizado nos dias 25 e 26 de novembro, quinta-feira, sexta-feira, das 20, programa oficial de lançamento de Amoroso, Campanha das Letras, primeira biografia do compositor João Gilberto, 1938-2019, assinada pelo jornalista, pesquisador e produtor musical Zusa Homem de Melo, em 1933 a 2020. Sacolas Plásticas. Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a SERJ, se uniu à Comércio, as ONGs CLEA, UP, T, World, Change, Org, para defender a lei estadual das novas sacolas 8473/19, que possibilitou a retirada de cerca de 4,5 milhões de sacos plásticos de circulação. Em carta aberta, as signatárias pedem o apoio das autoridades da sociedade civil para combater a proposta que proíbe a cobrança das sacolas em supermercados, com as leis aprovadas recentemente com São Gonçalo e Maricá. Saúde. O Rio de Janeiro registra queda de 34% em número de exame de diagnóstico de câncer de mama durante a pandemia de Covid-19. Números são do Datasus e o levantamento do Instituto Avon e do Gênero e o número. Lance livre. Advogado Pedro Gomes, novo presidente da OAB Niterói, derrubando uma dinastia que estava há quase um século mandando e desmandando naquela subseção. Água tônica. Antártida tem também agora na cor de rosa edição limitada feita com hibisco. Nem bem começou o mandato e o vereador João Oliveira de São Gonçalo, novato na carreira, já tem sido chamado de deputado pelos moradores e o rapaz não para o quieto liderando obras no município. A 5ª edição. A Conferência Internacional da Diversidade, Empresas Cultural e Turismo LGBT será aberta neste domingo 21 na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.